Pessoal, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre boas notícias, especialmente para quem é cotista dos fundos imobiliários HCTR11, DEVA11, VSRH11 e o TORD11. Depois de várias notícias ruins, finalmente temos uma boa notícia. E a notícia é a seguinte, que a Fortseg e o grupo JPK eles renegociaram as dívidas dos CRIs que estavam em situação de calotes e que afetaram especialmente esses fundos que eu acabei de mencionar. A notícia ela menciona que essa renegociação envolveu 7 operações de CRIs que somam o valor de 1,31 bilhão de reais. Ela menciona aqui também que na semana passada foi realizada uma assembleia onde a JPK, que está em recuperação judicial, renegociou 90,8% de seus débitos com a securitizadora. E essa renegociação envolve todos esses CRIs aqui que eu estou selecionando para vocês. No total são 7. Como eu mencionei, os fundos que mais foram afetados pelo calote do Gramado Parque foram o TORD11, o HCTR11, o VSRH11 e o DEVA11. Em especial, pessoal, o VSRH11, que atualmente ele é o fundo que tem maior exposição ao Gramado Parque. E é exatamente esse fundo que vamos analisar no vídeo de hoje. Vamos tentar ver como é que o VSRH11 ele vai conseguir ser beneficiado com a retomada do pagamento dos CRIs do JPK. Atualmente, pessoal, o VSRH11 está sendo negociado nesse valor aqui de R$ 3,27. Na última sexta-feira, ele havia subido aqui um pouco mais de 4%, especialmente por causa dessa notícia, que foi bastante relevante para o fundo. Vamos ver no dia de hoje, segunda-feira, se ele realmente vai continuar subindo. Então, se ele continuar subindo, mostra assim que o mercado ele reagiu muito bem a esse fato relevante. Então, isso vai beneficiar bastante o fundo, porque no futuro ele vai voltar a aumentar os seus dividendos e também a sua cotação vai subir. Lembrando que o grupo JPK não é o único devedor que está em situação de calote. Tem outros devedores também que não estão realizando pagamento, porém a maior exposição atualmente do VSRH11 está justamente na Gramado Parque. Então ela vai ser assim muito beneficiada se a Gramado Parque ela voltar a pagar os juros mensais para o fundo. Seu dividend yield no momento está aqui de 20,80%, mas devemos nos lembrar que ele está alto dessa maneira por causa da sua cotação, que caiu bastante. Nos últimos 12 meses acumulado, ele pagou aqui 68 centavos por cada cota. Descendo aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 10,36 e seu P sobre PVP está de 0,32. Então, no momento, ele está com desconto aí de 68% para o que seria o seu preço justo. Então, se ele conseguir resolver todas essas situações de calote, ele pode se valorizar bastante no decorrer desse tempo. Porém, devemos nos lembrar também que a imagem da gestora, a Levante, ela ficou bastante suja, por assim dizer, por causa desses calotes. Então, o cotista desse fundo agora fica inseguro, de permanecer nesse ativo se ele conseguir se recuperar. Atualmente, o patrimônio dele aqui é de 309 milhões de reais, porém, por causa dessa desvalorização, o mercado só está disposto a pagar dele 97 milhões de reais. Ele tem aqui quase 3 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e próximo dos 90 mil cotistas. Tem uma liquidez média diária de 309 mil reais. E seu último rendimento pago foi aqui de 3 centavos por cada cota. Esse é o valor que geralmente ele vem anunciando, pelo menos lá desde abril desse ano de 2023. É esse o valor que ele tem pago em dividendos aos seus cotistas. Aqui no relatório gerencial, a gestão do fundo ela menciona quais os CRIs que atualmente estão em situação de calote. Então eu vou selecionar aqui para vocês, são todos esses ativos aqui, Especialmente, como eu mencionei, é a Gramado Parque, que tem aí alguns ativos que está em situação de calote, porém tem outros também, como o Brasil Parques, a Gran Viver, a EDA e o Resort do Lago, além de outras que estão aqui em carência de operações de pagamento. No caso, foi dado assim um prazo de carência para que depois elas voltem a pagar os juros e a correção monetária para o VSRH11. Aqui no resultado financeiro do fundo, podemos ver aqui que no mês de agosto de 2023, ele teve uma receita aqui de 821 mil reais, então bem abaixo do que antes ele vinha aqui proporcionando. Se compararmos com um ano atrás, ele vinha aqui na faixa de 2,3 milhões de reais, 2,3 aqui também no mês de outubro, novembro 2,3, então uma diferença muito grande, Podemos ver como o calote realmente afetou bastante a receita desse fundo. Ele teve aqui uma despesa total de 132 mil reais
Então, pegando o seu lucro bruto e diminuindo pela sua despesa, ele teve aqui um resultado final de R$ 689 mil. E ele distribuiu o valor de R$ 896 mil. Então, nota-se que ele gerou esse valor e distribuiu esse valor. Como é que o VSRH11 ele investe? Ele investe de duas maneiras, principalmente aqui nos CRIs, que atualmente corresponde a 80,9% de todo o seu patrimônio e está investido nos recebíveis imobiliários. Ele tem aqui também 10,2% do seu patrimônio investido em outros fundos imobiliários e o restante está disponível em caixa. Aqui nós podemos ver o setor de atuação dos seus principais devedores, no caso daquelas empresas que pegaram dinheiro emprestado do VSRH11. Então podemos ver que a maioria dessas empresas são do setor de hotelaria, tem empresa do setor residencial, empresa do setor comercial e empresa do setor de lazer. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver quais são os indexadores usados nos seus CRIs. Na sua grande maioria, em 76,9% dos seus CRIs, é usado o índice IPCA, em 28,8% é usado o índice IGPM. Então esses são os dois principais. E se tirarmos como referência aqui os CRIs que estão indexados ao índice IPCA, ele tem uma taxa média de IPCA mais 11,13%, o que é uma taxa considerada altíssima, Então o VSRH11 é um fundo bastante arriscado, o que poderíamos considerar como um fundo high yield, que é um fundo que traz uma maior rentabilidade, porém ao lado dele também vem um maior risco de calote. E podemos ver que realmente isso ocorreu, Até pelo segmento de atuação dos seus principais devedores, que é o setor de hotelaria, que é um setor frágil, por assim dizer, na nossa economia e que pode passar por crises financeiras muito sérias. Podemos ver aqui também que os ativos que estão indexados ao IGPM têm uma taxa média de 14,58%, o que também é considerado uma taxa muito alta. Uma taxa segura aí estaria ali na faixa dos 9, 10% aproximadamente. E aqui nós podemos ver todos os CRIs que atualmente o VSRH11 ele tem. Podemos ver que esses que estão com a bolinha aqui positiva quer dizer que está sendo realizado o pagamento mensal, então não está em situação de calote. Esses que estão com a bolinha aqui meio bege são os que estão em situação de carência, então foi renegociado, foi dado ali um prazo para que esses devedores voltassem a pagar futuramente esses CRIs. E os que estão aqui negativos são os que estão totalmente em situação de calote, então que não tem realizado o pagamento mensal ao VSRH11 dos valores devidos. Podemos ver aqui que ele tem uma quantidade realmente muito grande, desses CRIs que estão nessa situação de calote. Então isso realmente impactou bastante o VSRH11. Se pegarmos aqui as maiores posições do VSRH11, dois deles é exatamente da Gramado Park, que é esse número 3 e esse número 4. Se pegarmos aqui, somente esses dois CRIs têm um PL aqui um pouco superior a 14%. E se pegarmos esse outro aqui, que também é da Gramado Park, com mais aproximadamente 3% do PL, então vai ali para 17%. Então podemos ver que a exposição realmente do VSRH11 na Gramado Park é de 17%. Um erro, já que mostra-se concentração com respeito aos seus devedores. Então, se a Gramado Park ela realmente voltar a pagar esses juros mensais juntamente com a correção monetária, vai ajudar bastante na receita do VSRH11 e ele vai conseguir assim aumentar os seus rendimentos já nos próximos meses. E a partir do momento que esses CRIs que estão aqui em situação de carência, eles também voltarem a pagar, vai ter assim um efeito muito positivo na receita do VSRH11. Então agora é ter paciência, esperar essa situação toda se resolver. Esperamos aí que se resolva da melhor maneira possível para que os fundos, especialmente os cotistas, não fiquem no prejuízo dessas operações. E se vocês quiserem mais algumas informações sobre cada um dos CRIs e dos devedores desses CRIs, vocês podem ver aqui cada um deles, Ele vai mencionar aqui quem é o devedor, o segmento de atuação dele, o vencimento desse contrato, qual índice ele está indexado, quais são as garantias dadas por esse devedor caso ele não venha assim a conseguir cumprir com o pagamento mensal dos valores devidos ao fundo imobiliário VSRH11. Então, pessoal, é sim uma boa notícia. Nós esperamos aí já nos próximos meses a Gramado Park ela volte a pagar mensalmente não só o VSRH11, mas como o HCTR11, o DEVA11 e o TORD11. Lembrando que o TORD11 já faz aproximadamente 6, 7 meses que não tem pagado dividendos aos seus cotistas.
então pode ser que ele volte a pagar, não sei ainda, né? Mas tem essa possibilidade. E o DEVA11 e o HCTR11 também vão se beneficiar bastante, né? Porque vão ter uma receita maior e podem ter assim a possibilidade de aumentar os seus rendimentos. Então é uma notícia realmente muito positiva, uma boa notícia depois aí de várias notícias ruins que os cotistas desse fundo tiveram nesse ano de 2023. Pessoal, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí seu like e deixe aí nos comentários se você investe nesses fundos imobiliários. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.